escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galera, grupo dos adolescentes da UPA. Estamos com mais uma aula agora, legal, é a aula de número 9. É uma aula dessa revistinha que a gente usa, né? Território. E a aula é o número 9. O tema é a viagem para a história da redenção, tá logo aqui embaixo, ó, tá? Então, falando sobre a história da redenção, a aula 9 fala de uma mudança da crise para a alegria. Como acontece comigo, acontece com você, você está no estado de ansiedade, de angústia, e de repente você sai do estado de crise e vai para a alegria. Essa aula, gente, está baseada no livro do profeta Abacuque. Aliás, um texto interessantíssimo. Não é? Você que já conhece a Bíblia, vale a pena você ler. São 3 capítulos pequenos que falam sobre um profeta chamado Abacuque. E ele estava em uma situação de perplexidade. Porque estava acontecendo algumas coisas no país dele, que era o reino de Judá, o reino do sul, porque tinha o norte e sul, né? Separaram depois de Salomão, o reino dividiu em 2 partes. O reino do norte era a capital Samaria, Israel, e o reino do sul, capital Judá, a capital Jerusalém, que era Judá e meia tribo de Benjamim. Então esse profeta era o profeta do sul, do lado de cá, como se fosse Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá bom? Mais ou menos isso. E esse profeta Abacuque estava em crise. Na verdade, esse livro fala de uma crise de fé. Como as pessoas podem passar por uma crise de fé. Como acontece com você. Às vezes você passou uma fase assim, meio descrente, meio frio. E acontece uma coisa, ou um movimento, ou no seu pensamento, no seu coração, na história da sua vida. E você muda, né, para uma vida de alegria, de contentamento com as coisas de Deus. E parece que não tem mais problema de fé. A gente passa por esses, altos e baixos, não é? Abacuque também, ele estava passando por essa crise de fé. Qual era o problema dele? Olha o que acontece nos versículos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Ele começa a perguntar. Chamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não nos salvarás. Você viu a crise dele, onde está o problema? É que ele estava vivendo numa situação muito difícil. Porque o reino da Babilônia, os caldeus, os babilônios, estavam dizendo, nós estamos chegando aí. Vamos pegar vocês. O bicho vai pegar. E eles ouviam os rumores, e a Babilônia era um império, como os Estados Unidos e a China hoje são. E eles vinham prometendo invadir Judá, visto que antes Israel, o norte, já tinha sido invadido pela Assíria. E agora veio o reino da Babilônia, maior, que tinha engolido a Assíria, e Nabucodonosor agora é o rei dos reis. E ele promete invadir Judá, promete invadir Jerusalém, e ele ouve os barulhos. Se vocês lerem no capítulo 1, impressionante como ele tem uma visão dos cavalos, como cavalos de fogo, carros, é como se fosse um supersônico, avião, tipo assim. E ele estava apavorado, ele estava perplexo. E se você abrir no capítulo 3, você vai ver uma outra coisa, louvor. Então, na verdade, eu li esses 3 capítulos, é uma história de crise de um homem de fé, mas que chega no ponto final de poder louvar a Deus em qualquer circunstância. É muito legal. Então, outra coisa que envolvia o coração dele, não era só pessoal, crise de fé, mas era um dilema moral. Qual era o dilema moral? É que se Deus era bom,
Por que ele estava permitindo que essas coisas acontecessem com Judá? Por que ele estava dando força ao reino da Babilônia para invadir Judá? Era um dilema moral. O senhor não é bom? Nós sabemos que o senhor é bom, mas o que está acontecendo? Então, ele estava preocupado com ele mesmo, com sua crise, mas também com sua crise de fé, com relação aos atos de Deus, o que Deus estava fazendo ou não estava fazendo, para que aquilo pudesse acontecer. Deus é bom de fato? Deus cuida de mim de fato? Muitas vezes Deus se cala, né? Ele gritou lá, eu li para vocês no começo, até quando gritar-te-ei? E não respondes? Muitas vezes, não poucas, o silêncio de Deus é a resposta. Porque Ele quer que os fatos da história nos ensinem o que Ele está fazendo. Porque se vier uma resposta rápida demais, a gente não aprende. Porque uma das maneiras da gente aprender é com a mente, com a lógica e com a sensação ou a emoção. Essas duas coisas casadas nos dão um conhecimento completo. Às vezes, se Deus te responde, você fica igual um nenenzinho mal educado que a mãe pede, antes que o menino pede, antes de pedir a menina, a mãe já deu, já comprou, e ela fica mal acostumada e fica a beber o resto da vida. Deus, às vezes, faz assim conosco também. Como é que é? Como é que o senhor pode usar um inimigo para nos disciplinar? Por que o senhor mesmo não nos disciplina? Porque Deus usa, gente, muitas vezes, o fato da história, fatos da história, circunstâncias da história, coisas que acontecem com a gente, sei lá, com a namorada, no trabalho, no estudo, e Deus está usando aquelas coisas, o professor que não entendeu, o colega que distratou, então coisas assim, e a gente fica perplexo, fica angustiado, e pergunta para Deus, e Deus está calado, porque Deus quer nos ensinar. Mas o Deus não fica calado o resto da vida, ele responde. Então Deus, se Abacuque estava em crise de fé, Deus responde, mas ele tem que passar primeiro por um processo de depuração de fé, diríamos assim, como o ouro. Né? O ouro, quanto mais ele é queimado, mais puro fica. Daí o quilate, né? Ouro de quilate 18, quilate 25. Quanto mais puro, é mais queimado, mais puro fica. Então a resposta de Deus está no livro de Abacuque. Nessa resposta, Deus afirma claramente para Abacuque a sua natureza moral. Eu faço as coisas visando a minha glória. Essa é a natureza moral, a crise pela qual ele passava, Abacuque. E Deus responde, eu trabalho de acordo com a minha natureza moral. Eu trabalho de acordo com a minha glória, usando coisas, pessoas, histórias para abençoar quem? Os babilônios? Não, para abençoar aqueles que são meus, que eram os de Judá. Obviamente, muito bacana. Então Deus responde, que ele afirma nesse livro a sua natureza moral e exibe a sua infinita glória. Então ele responde de duas maneiras. Primeiro, ele afirma que ele é um Deus que tem uma natureza moral. E segundo, que ele exibe a sua glória infinita através da marcha da história. Bacana, né, gente? Então, o livro mostra como conclusão da crise de Abacuque e a resposta de Deus, a conclusão do livro é o seguinte, que Abacuque teve uma mudança de percepção com respeito a Deus, não é? Tanto que ele diz aí no capítulo 2, versículo 4, se você abrir, aí você vai ver, olha o que ele diz. Eis o soberbo, ele está se referindo aos babilônios, que ele não entendia porque aquele povo tão soberbo podia dominá-los. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é o centro do livro de Abacuque, o soberbo e o justo. O soberbo vive pela sua força, pelo seu intelecto, pelas suas armas, mas o justo tem intelecto, usa estratégia, mas em última instância, o justo vive pela fé. Impressionante a conclusão a que Abacuque chegou neste livro. Bacana. Se você tem uma lidinha rapidinho, capítulo 1, 2 e 3 rápido, você vai entender, depois desse contexto meu, que estou tratando aqui, você vai entender a natureza do livro de Abacuque. É muito legal. Então, o livro, Deus responde algumas perguntas de Abacuque. Então, gente, há algumas perguntas. Onde está Abacuque?
O que ele quer saber? Quando isso se deu? Abacuque era um profeta de Judá. Quando ele viu aquela pressão, ele falou, eu sei o que eu vou fazer, vou subir numa torre. Um tipo zigurate, né? Aquelas torres que os babilônios, os hebreus faziam de modo geral. Abacuque achou uma torre e subiu lá. E ficou perguntando essas coisas a Deus. E vou ficar naquela torre até quando Deus me responder. O que ele queria saber? Já dissemos, porque Deus permite, com seu poder e sua glória, que o mal prevaleça sobre o bem. Ou seja, que os babilônios pudessem levar o povo dele, de Deus, do qual Abacuque fazia parte. Como é que Deus podia levar esse povo através do mal para o cativeiro? Nós não somos a nação de Israel, de Judá, nós não somos o povo do Senhor. Como é que o mal pode prevalecer sobre nós? Isso que ele queria saber. Por que acontece isso? Por que o senhor está calado? Isso se deu mais ou menos no ano 565, 600 e pouco, mais ou menos logo depois do último reinado de Judá. Então, nessa época também viveu Jeremias, e um rei que foi levado cativo para a Babilônia. Então essas coisas aconteceram nesse período. Essa é a primeira resposta. Onde está Abacuque? Que ele quer saber quando isso se deu. A primeira resposta está aí. Abacuque está no meio de uma crise de fé. Deus está calado. Deus não fala. Parece que Deus não se importa comigo. Parece que tudo vai bem com os outros, com meus amigos, minhas amigas, minhas colegas, meus colegas, e a coisa não anda para mim. Não anda aqui em casa, não anda na minha cabeça, não anda nos meus sentimentos, o estudo não está indo tão bem, parece que está tudo parado, travado. Abacuque estava no meio de uma crise e Deus estava calado, não falou nada. A primeira coisa que Abacuque tinha que aprender, que ele tinha que ouvir a voz de Deus. Sabe o que ele fez? Começou a cutucar Deus. Subiu na torre e falou, opa, peraí, por que você não fala? Eu quero saber. Tem um monte de coisa que eu não sei, eu sou um profeta, mas eu quero saber. Então ele começa a inquirir, a empurrar Deus para uma resposta. E o que aconteceu? Deus fala, levantarei uma nação poderosa. Levantarei uma nação inimiga. Essa é a resposta que eu te dou, Abacuque. Ou você crê naquilo que eu estou fazendo, porque a fé significa estar acima das circunstâncias, e a circunstância para você e para ajudar não é coisa boa. Eu vou levantar uma nação poderosa, assim como eu fiz no norte, quando o Assírio invadiu Israel. Eu estou fazendo com vocês, por causa da sua desobediência do seu povo, do povo de Judá, e eu vou mandar uma nação poderosíssima contra vocês. Como eu fiz com o reino do norte, eu vou fazer também com o reino do sul. Os babilônios haviam engolido os assírios, e agora uma nação tão poderosa que estava indo contra o reino de Judá. Os versículos 8 e 9, olha o que dizem. Preste atenção. Olha, impressionante isso aqui. Os seus cavalos, falando da nação da Babilônia, olha as figuras que ele usa. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Você imagina uma chita, um leopardo? Mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. É um exército avassalador que vai rapando, tirando e levando nações e nações. E Judá agora, a Judá de Jerusalém, do grande Deus Jeová, o Yahvé, o Deus de Israel, agora estava quase às mãos dos babilônios. E Deus disse, eu vou levantar uma nação poderosa. Viu como ele considera os cavalos, os cavaleiros? São linguagens até hiperbólicas, uma hipérbole, ou metáforas, ou analogias, mas que comparam bem para mostrar com o pavor que estava dentro do Abacuque. E Deus disse, é essa nação que eu vou levantar. Abacuque nos mostra aqui, com a sua perplexidade, com
com sua crise de fé e com a ética de Deus, que não há supercrentes. Já viu aquelas pessoas que não têm problema nenhum, são super felizes, super crentes? Isso não existe. Existem pessoas que andam pela fé, conforme o capítulo 2, versículo 4, mas que têm problemas, que têm dificuldades, que têm lutas, que têm dissabores, que têm angústias, como Abacuque, como Jó, como Daniel, como José, como Pedro, como Paulo, como quem? Como Jesus. Nós passamos por aflições nesse mundo. Não há crente sem crise. Crente sem crise significa criança, que tem que ser sustentado e carregado pela mão dos pais a vida inteira. Há crentes assim, que não passam de crianças. Não há crente que verdadeiramente quer ser crente e crescer, que não tem abalos dentro do coração, que treme as nossas estruturas, que não tem dúvidas cruéis, até mesmo com respeito à Bíblia. Como Abacuque tinha dúvida com respeito a Deus. Não está falando, não estou ouvindo Deus falar, não tem nada. E dúvida. Quanto à natureza mesmo de Deus, quanto à ética de Deus, se Deus existe, e o medo desesperador que aquela nação estava provocando no coração daquele profeta. Enquanto os de Judá estavam lá, se refestelando, fazendo as suas festas, seus bacanais, seus encontros, suas baladas, Abacuque estava em crise. O que ele fez? Capítulo 1, 2, versículo 1, diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Eu vou ficar vigiando, eu vou ficar pela fé, vou entrar na janela do meu quarto, como fazia Daniel, e olhar para as bandas de Jerusalém. Abacuque subiu numa torre e disse: vamos ver o que eu vou esperar enquanto Deus não me falar, eu não vou sair daqui. Ele resolveu tomar uma atitude de fé, de vencer os seus medos, os seus abalos, as suas dúvidas, e tomar uma atitude de fé, esperar uma resposta de Deus, que nem sempre é uma tarefa muito boa. Esperar é duro. No seu tempo Deus há de responder, mas que tempo é esse que dura tanto? O que Abacuque fez? Deus mandou ele fazer. Abacuque, faça um outdoor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O primeiro outdoor que a gente tem conhecimento da história foi aqui. Abacuque, eu vou te responder. Pega uma tábua e coloca lá na passagem onde todo mundo anda em Jerusalém, para ver o que eu vou escrever ali. E Abacuque falou: é assim que o Senhor quer, e eu vou fazer pela fé. Não sei o que tábua tem a ver com isso, se tábua vai resolver, se mensagem que está na tábua, se essa imagem que eu vou colocar nesse cartaz vai resolver alguma coisa, mas eu vou fazer. E Abacuque sai da perplexidade, do medo, da angústia para a obediência, ou seja, para viver pela fé. E então Deus manda, se você ler a partir aí do capítulo 6, um monte de ais. Olha bem, versículo 6, capítulo 2, ai daquele que acumula, e ele vai falando muito, ai daquele que ajunta, e vai dizendo 5 ais em cima aqui do povo de Judá, porque o povo de Judá estava pecando, e ele levanta esses ai significa juízo, nesse caso em particular. Então Deus levanta esses 5 ais para o castigo de Judá, e ao mesmo tempo que ele leva Judá cativo, ele também castiga a Babilônia com os seus ais. Os babilônios também iriam cair como caíram. Então tem um tempo de Deus para todas as coisas. O tempo de Deus não é o tempo de Abacuque. Nem sempre o relógio de Deus bate com o nosso relógio. O tempo de Deus não é para mim no mesmo momento. Às vezes Deus muda o seu tempo, muda a sua história para nos abençoar. Mas nem sempre o tempo de Deus é o tempo meu, o tempo seu. Abacuque devia esperar Deus agir. E ele agiu respondendo: vou fazer isso.
Não explicou porque os babilônios faziam isso, porque não iam fazer. Não, assim, faça o que eu estou mandando, creia. E Abacuque fez isso pela fé. Extraordinária essa experiência, né, gente? Agora nós vamos ver uma outra resposta de Deus dentro da crise de Abacuque. Então, estamos trabalhando sobre algumas respostas que Deus havia dado a Abacuque. Talvez não fosse a resposta que ele quisesse. Ele talvez quisesse explicações tintim por tintim. Deus não quis responder assim. Abacuque, desça aí dessa torre, faça um outdoor, coloque no centro da cidade. E ele fez isso. Então, eu disse há pouco tempo atrás que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, Abacuque sai da crise para o louvor. Ele entendeu que Deus estava cuidando de Judá usando o mal. O capítulo 3, gente, é uma oração maravilhosa. Cada coisa linda que ele fala aqui. Ele diz, olha, só um pedacinho que eu vou ler para vocês. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre o céu e a terra se enche de louvor. E ele continua falando. Uma oração maravilhosa. E diz, termina assim a oração dele. Um cântico de louvor. Ainda que a figueira não floresça. Olha a situação que ele estava antes. Está tudo seco. Ainda que aconteça isso. E nem haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha aquele cara no começo, em crise, e olha o cara cheio de fé, cantando um hino maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte, aconteça o que acontecer, Deus é meu Deus. Aconteça o que aconteça com Judá, Deus é Deus de Judá. Coisa, oração maravilhosa, esse louvor de Abacuque. No capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte, que o justo viverá pela fé. O justo, ele está dizendo aqui, não depende das circunstâncias. Por isso que ainda que não aconteça, ainda que não vá tudo bem, ainda que eu vá mal na prova, ainda que o meu namorado termine comigo, ainda que eu não passei no vestibular, ainda que eu não consegui alcançar aquele concurso, ainda que minha alma se alegrará no Senhor, porque o justo viverá pela fé. O justo não depende de circunstâncias, depende do caráter, da moral, da ética, da glória de Deus. Como nós devemos responder isso? Pela fé. Eu creio, Senhor, ainda que. Não é que eu creio porque. Eu creio ainda que. Eu não creio porque Deus faz tudo para mim. Eu creio porque Deus é Deus e Ele cuida de mim. A nossa teologia reformada é muito diferente das teologias neopentecostal, que Deus vai dar. Não, Deus não é um Papai Noel. Deus cuida da gente. Às vezes na escassez, Deus cuida e ensina muito mais do que na abundância. Como o Abacuque diz, ainda que a minha alma se alegrará no Senhor, porque o justo não depende de circunstâncias. Esta mensagem de Abacuque é uma mensagem atemporal. Passaram-se muitos anos e Paulo usa a mesma mensagem aqui em Romanos. Olha, ele pega a palavra de Abacuque e aplica lá no tempo dos apóstolos. Interessantíssimo. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha o que ele pega. Paulo pega a palavra de Abacuque e aplica no contexto da salvação, que era o mesmo contexto de Abacuque. Quando ele está falando que o justo viverá pela fé, é que Deus ia salvar Judá. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa, que Deus vai salvar a sua Judá espiritual, a sua Israel espiritual. Assim como o justo Abacuque vivia no tempo de Judá pela fé, o justo cristão no tempo apostólico vive pela fé. E Lutero usou, quando se converteu, ele estava lendo esse texto, o grande Martim Lutero, se converteu com esse texto, o justo viverá pela fé. Então, nota,
O Abacuque, na verdade, era uma espécie de avô de Lutero. Claro que eu estou falando no sentido espiritual. O Abacuque, o filho é Paulo e o neto é Lutero. O Abacuque é como se fosse um avô teológico de Lutero, dizendo assim. Então, resposta 3. Como Deus lida com a fraqueza humana? Como Deus lida com a frieza espiritual? Como Deus lida com a dúvida? Como Deus lida com a indiferença? Como Deus governa a nossa vida? Muitas vezes ele faz isso, trazendo, não é, peso mais ainda. Não é? O Abacuque experimentou isso. É como Jesus trazendo, igual Cristo trazendo o seu povo sobre ele, e trazendo os pecados dele, e agora Jesus paga o pecado de seu povo e traz juízo sobre a Babilônia. Lógico que não é a Babilônia física. Assim como Judá pagou seus pecados pela mão do seu Deus, nós pagamos nossos pecados pela mão do nosso Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele vai trazer juízo sobre todas as nações da terra. Fé significa total dependência de Deus. Olha a palavra, total dependência de Deus. Por isso é que Abacuque pôde terminar com esta grande alegria espiritual. Eu queria ler a poesia toda de Abacuque para vocês. Olha que coisa linda. Oração de Abacuque sob a forma de canto. Era uma música. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, Deus estava falando para ele, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, que este outdoor se espalhe por toda a história, por toda a vida. Deus vem de Temã, do monte Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, lembra o juízo? A pestilência segue os seus passos. Olha o que estamos vivendo hoje. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode a nação. Esmigalam-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Coisa linda, hein? Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou com o mar, ou com o furor dele contra cavalos, ou nos carros? Tire-as e a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes veem, se contorcem, passam diante a água, as profundezas do mar, fazem ouvir a tua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Deus, soberano sobre a criação. O sol agora e a lua param nas suas moradas, ao resplendor da luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, e a tua ira calca aos pés das nações. Tu sais para o salvamento do seu poder, para salvar o seu ungido, agora a igreja, o Messias. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para destruir. Regozijam-se os que estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com seus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois o silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam fruto, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos campos, ainda que os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Gente, como sair da crise para a alegria? Um ato de fé. Fé significa confiança absoluta em Deus. Eu espero que a lição de Abacuque tenha
mexido no seu coração, e quem sabe se está numa situação de medo, de transe, de agonia, assolapado por todo um monte de coisa, que ele possa te tirar dali. E para te levar a cantar um hino de louvor, mesmo no meio desse turbilhão rodante louco da nossa história. Bacana, gente. Vejo você todo dia. Um abraço. Tchau.